Oi, tudo bem? Bem-vindos. Vou falar aqui sobre a doença e a saúde, né? E eu vou falar, eu vou primeiro colocar um conceito que eu acho muito interessante, que a gente às vezes vê a saúde e a doença como duas coisas diferentes, mas na verdade não são. A saúde e a doença, elas fazem parte da mesma coisa, elas são dois lados opostos de uma mesma coisa. E não são duas coisas. Por exemplo, uma bateria, né? Vamos supor que a bateria está 100% cheia. Então, a bateria está 100% cheia. Se eu tô com, se ela descarrega 40%, eu fico com 60% de bateria e fica faltando os 40%, né? Ou seja, a parte que falta, esses 40% que estão faltando, eles fazem parte do 100% da bateria carregada. Eles fazem parte da bateria. Eu não tenho como ter uma bateria 100% carregada, faltando 40% para ser carregada. Não tem como. A parte de descarregar tá, faz parte da bateria. E assim é a saúde. Na verdade, não existe doença, né? Doença é uma coisa criada. O que existe é uma falta de saúde. Eu não tenho como estar 100% saudável e 40% doente. Se eu tô 100% saudável, não existe doença. Não existe doença. Então, eu acho essa forma de ver a saúde e a doença, né, sensacional, porque isso pode proporcionar uma mudança da nossa relação com a doença, que na verdade o Ocidente ele trata a doença, né? O foco é na doença. E já o Oriente, eles tendem a ter mais um foco na saúde quando a pessoa está doente. E o olhar holístico, digamos assim, sobre a doença, ele tende também a olhar mais a saúde, porque na verdade a doença ela vai ser consequência de desequilíbrios, né? Principalmente desequilíbrios energéticos, porque é, não tem como eu ter uma doença física se eu não tenho uma alteração, um desequilíbrio energético, que seria a intromissão aí de ondas vibracionais negativas, né? Então, assim, não tem como existir doença se não tem onda vibracional negativa. Então, eu não tenho como ter doença se não tem onda vibracional negativa, porque não tem como materializar uma coisa sem que tenha vibração que sustente essa coisa no mundo físico. Assim como quando eu convivo com uma pessoa que está doente, independente do tipo de doença, eu também vou ter vibrações que abrem espaço para que isso aconteça na minha vida, né? Tanto se eu vou conectar com uma pessoa, vamos supor que eu não conheço, eu vou conectar com uma pessoa que tem doença ou que tá ali para manifestar, ou então eu vou nascer numa família que tenha gente doente, ou então vou casar e depois a pessoa vai acabar tendo uma doença. Mas tudo isso, se eu estou envolvida na situação da doença, seja em mim ou no outro, eu tenho ondas vibracionais que ajudam ou que manifestam 100% ou que ajudam a manifestar aquele quadro da doença. Tá? E aí, por que que é muito difícil a gente sair desse quadro da doença, né? Que na nossa sociedade a gente associa muito ficar doente com envelhecer, né? E eu digo que não tem relação com isso. Eu digo que a doença é uma consequência
de vibrações negativas e não do envelhecimento. Só que, independente da idade, se eu tenho uma doença, eu vou me tratar do jeito convencional, pela nossa medicina tradicional, que é incrível, claro. Gente, que é realmente incrível, né? O que as pessoas conseguem fazer. Mas se ela fosse usada, se o olhar, se ela fosse incluída num olhar diferente, num olhar mais amplo, a gente poderia ter mais benefícios da nossa medicina tradicional e não ter os malefícios. Porque, infelizmente, a maneira como, principalmente o Ocidente, trata a doença acaba prolongando o quadro da doença, talvez aí para sempre. Né? Então, se eu tenho uma doença, se eu convivo com alguém que está doente, por exemplo, ou não, vou falar isso de como o tratamento tradicional ele acaba prolongando, né? Como uma bateria cheia, né? Pensando na saúde como uma bateria 100%, a gente vai vivendo, né? E aí, sim, aí outra coisa que eu ia falar. É que tudo se mistura. Quando a gente tá 100% com a nossa saúde 100%, a gente não enxerga. A gente não enxerga. Então, a gente não tem um reforço positivo da saúde. Muito por conta da maneira como a gente é ensinado a ver as coisas e tal. Então, quando a gente tá bem, a gente não fica super feliz o dia inteiro por estar bem, né? A gente simplesmente é invisível. Se a gente está com 100% de saúde, isso é invisível para a gente. E a gente vai tender a olhar ainda para as coisas negativas que estão ao nosso redor. Então, se eu tô com problema de relacionamento, se a pessoa não é como eu gostaria, se meu filho tá me dando problema, se o trabalho é assim, 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 não sei o quê. Então, assim, a gente teria motivo, vamos supor que tá 100% bem de saúde, a gente teria motivo só para agradecer, para ficar feliz. A gente não faz isso, mas a gente olha, a gente enxerga as coisas negativas que estão ao nosso redor. Quando aparece alguma doença, seja em mim ou no outro, o que acontece? Eu começo a olhar para a doença. E o foco, ele, onde a gente bota foco, o foco é que nem aguar uma plantinha, né? Se eu coloco foco em qualquer coisa, eu vou estar alimentando energeticamente essa coisa. Então, se antes, quando eu estava 100% bem, eu não enxergava isso, ou se eu convivo com uma pessoa que estava 100% bem, eu simplesmente não enxergava isso, agora que eu tô com alguma doença ou que eu convivo com alguém doente, eu passo a enxergar a doença. Então, a tendência vai ser isso crescer. Até porque eu não tinha o reforço do positivo da saúde e agora eu vou passar a reforçar a doença. Então, claro que a tendência vai ser o negócio se perpetuar. E a nossa medicina, ela também age assim, né? A nossa medicina tradicional, o tratamento, ele é 100% baseado na doença, né? E, por exemplo, imagina se quando a gente está com uma bateria, tá com a bateria do celular, aí descarregou. A gente simplesmente, o que que a gente faz? A gente não fica pensando no descarrego, não fica vivendo em cima da questão que a bateria descarregou, o que que eu vou fazer agora, não sei o que, não sei o que lá. A gente não passa a viver sob essa ótica. A gente simplesmente vai lá e carrega a bateria. E automaticamente, quando eu carrego a bateria, eu deixo de ter a bateria descarregada. Eu não preciso focar na bateria descarregada, é só eu carregar. E seria assim com a saúde, né? Quando eu tô com alguma doença, se a gente focasse em aumentar a nossa saúde, a doença por si só desapareceria. O problema é que a gente foca em resolver a doença. E aí, eu tô falando da mesma coisa, eu tô falando de um 100% que era de saúde,
que eu já não dava foco. E aí, coisas que estão no nosso inconsciente, coisas que a gente viveu, que agora tem força para materializar, coisas negativas, né, que estão vibrando de uma maneira negativa, que agora tem força para manifestar, manifestou uma doença. Então, eu já não tinha um reforço positivo da saúde. Tem muita coisa dentro de mim vibrando no negativo que é só questão de tempo para manifestar. E aí agora eu tenho uma doença que já tem vibração negativa para ela ter se manifestado e para sustentar. O que eu vou fazer? Eu vou botar mais foco no negativo. Eu vou passar a viver em função da doença. Em procurar um tratamento, em procurar um médico, em procurar não sei o quê. E eu não tô falando que não é para procurar médico nem fazer tratamento. Não é isso. Mas a gente pode fazer tudo isso e tem que fazer, na verdade, a gente tem que resolver, né? Se eu tenho um problema, se eu tô com uma questão na minha vida, ignorar não vai resolver. Mas, dependendo do contexto que eu coloco esse tratamento, que eu coloco esse olhar para a doença, eu vou ter uma cura ou eu vou ter mais doença, mais doença. E às vezes, da maneira tradicional como a gente lida com a doença, a gente consegue umas melhorias, né? Comigo, muita gente com certeza já deve ter resolvido alguma coisa sem fazer nada vibracionalmente, sem fazer nada energeticamente, sem dar um reforço para a saúde. A pessoa vai dizer, não, mas eu resolvi tal coisa e tal. E sim, a gente consegue resolver muita coisa da maneira tradicional. Só que a gente está resolvendo a consequência. A doença, ela é a consequência de uma emanação vibracional negativa. Então, eu vou resolver no mundo físico o meu problema, só que a vibração, ela vai continuar, eu vou continuar emitindo. E aí, se eu levei antes 15, 20 anos, 25, 30, sei lá eu, para manifestar uma doença, e eu consigo resolver ela por meios tradicionais, eu vou resolver a causa, eu vou continuar emitindo essas ondas vibracionais negativas que causaram a doença e vai ser só uma questão de tempo para eu ter de novo. E aí não significa que eu vou ter a mesma doença. Eu posso ter um padrão de autossabotagem que não me deixa, por exemplo, que eu acho que eu não mereço sucesso. E aí, quando eu falo que eu acho que eu não mereço sucesso, não é que eu acho racionalmente, porque eu tenho certeza que todo mundo acha que merece. Tem uma cachorrada aí, né? Não sei se dá pra vocês ouvir. Aí, nossa, eu não sei se fica alto ou não, não sei se eu paro ou não. Aí, ai, o que eu tava falando? Sim, se eu tenho um padrão de autossabotagem, sim, que todo mundo vai dizer que, eu mereço, eu mereço. Achar, eu vou fazer um vídeo sobre isso, né? Sobre achar e ser merecedor. E tá lá no meu inconsciente, eu nem sei que eu tenho essa autossabotagem aí que eu me bloqueio pro sucesso, por exemplo. Então, o que acontece? E aí eu vou, e eu sou uma pessoa que quero coisas, né? Tô dando exemplo aqui. Eu vou. Mas se a minha vibração em relação, por exemplo, ao sucesso, à realização, sei lá, ela é negativa, ela é contrária. Se eu emito essa vibração para o universo de que eu não sou merecedora, e eu faço, e eu sou uma pessoa comprometida, eu faço as coisas no mundo físico e tal, não sei o quê. Mas se a minha vibração é contrária a isso, o universo ele vai atender a minha vibração. O universo ele atende a nossa vibração muito mais do que qualquer outra coisa. Então, por mais que eu faça, se eu estou emitindo que eu não mereço sucesso, que eu não mereço realização, e se eu tenho alguma fragilidade já no corpo físico, por exemplo, de repente genético ou não, enfim, talvez o jeito que o universo vai encontrar de dar o que eu tô querendo, que eu tô emitindo, que é não realização, que não mereço sucesso, mas eu vou fazer uma palestra, eu vou fazer um trabalho, eu vou fazer uma coisa que vai me levar para onde eu quero, mas a minha vibração é de que eu não mereço aquilo. Então, muitas vezes o universo vai fazer o quê? Pô, ela tá errado ali. Porque ela tá indo para um lugar que vai trazer realização, mas a vibração dela é de que ela não merece realização e a gente precisa dar o que ela vibra, o que ela tá pedindo.
Então a gente precisa dar não realização. Como é que a gente vai parar esse processo da pessoa tá indo para o lugar que ela vai ter realização? Às vezes é em forma de doença. Não importa o que seja, é alguma coisa que vai nos segurar. E a doença muitas vezes nos segura, né? Às vezes a pessoa passa a vida inteira trabalhando, achando que no final da vida vai descansar, mas a vibração dela é de que ela precisa lutar, que tem sofrimento na conquista, enfim, muitas coisas. Aí chega no final da vida que era para ela relaxar, mas a vibração dela, o que ela aprendeu é que tem sofrimento na conquista, que não dá para parar, que não sei o quê. Aí o que, que vai acontecer? Vai acontecer uma demanda negativa para quê? Para que ela não pare. Não pare de lutar, nem que seja lutar para combater uma doença, né? Inclusive, eu entendo completamente o porquê que a gente usa lutar contra uma doença, mas isso também é uma coisa horrível, que já implica que a doença é um inimigo. E a doença não é um inimigo. Isso é uma coisa também que se a gente mudasse o conceito da doença, olha, mais da metade da doença já não existiriam. Porque a gente vê doença como uma coisa ruim. Só que a doença, ela salva a gente. Se qualquer pessoa chega a morrer por causa de uma doença, e a gente lamenta e tal, mas pode ter certeza que se não fosse essa doença, a pessoa teria morrido muito antes. A pessoa não morreu por causa da doença. A doença prolongou a vida dessa pessoa, porque se não fosse essa doença, ela já teria morrido antes. Porque toda doença é um mecanismo muito inteligente do nosso corpo de tirar todas as vibrações negativas que a gente bota para dentro todos os dias, esse nosso olhar para o negativo, às vezes ansiedade, preocupação, tristeza, tudo isso tá vibrando. Quando eu vibro tristeza, todo o meu corpo vibra tristeza. Toda a minha água, né, que a gente é feito aí, sei lá, 80% de água, 85, 90, é muito relativo isso, mas toda a minha água vibra a tristeza. E a água tá em tudo, vai para todos os órgãos, vai para todas as células, para corrente sanguínea, para todos os meus músculos, vai para tudo. Tudo, tudo, tudo. E se a gente não tivesse é, esse mecanismo de expurgo, né, do corpo, encontrar maneiras de colocar para fora, a gente nem estaria vivo hoje aqui. Ninguém. Se o nosso corpo não tivesse a inteligência que tem de expurgar toda a merda que a gente bota para dentro todos os dias, nem eu, nem você estaria aqui hoje. É uma febre, é uma gripe, é um pé quebrado, não importa o que seja, tudo isso são expurgos. Inclusive, toda doença. Toda doença é eliminação de coisa ruim que a gente bota para dentro. E aí o que acontece? Por exemplo, o câncer. Câncer nossa, é incrível, como o corpo é incrível. Por exemplo, qualquer câncer, né? Mas eu vou dar um exemplo aqui, vamos supor de intestino. A pessoa tem um câncer de intestino. O intestino, cada órgão, ele recebe determinadas vibrações negativas, sentimentos, emoções, pensamentos, enfim, e ele é responsável por trabalhar aquilo ali para nossa sobrevivência, para nossa sobrevivência. Se eu tenho muita demanda negativa, vamos supor que o intestino seja responsável por liberar determinados sentimentos negativos. E eu tenho muito desses sentimentos e meu intestino ele não tá dando conta. Eu tô sobrecarregando muito ele. Mas o meu organismo, com toda essa inteligência, ele vai querer me ajudar. Ele vai dizer, gente, o intestino por si só não tá dando conta, vamos ajudar ela, porque a gente quer manter ela viva. O que eles vão fazer? O que o corpo vai fazer? Ele vai aumentar a produção de células. Porque cada célula, quando eu falo o intestino é uma junção, são um monte de células, né? Tudo são um monte de células. E cada célula, ela tem um sistema inteligente que é responsável por liberar aquela vibração negativa. Se eu tô mandando muito mais vibração negativa do que as minhas células que eu já tenho são capazes de liberar,
o meu organismo ele vai aumentar a produção dessas células, né? E aí já temos um tumor. E aí, claro, aumentando muito a produção dessas células, pode acontecer de vir células doentes, né? E aí vai ser um tumor maligno. Mas, na verdade, todo o tumor, ele é uma tentativa do nosso organismo de nos ajudar a liberar tudo que a gente está botando de negativo para dentro. E aí, quando a gente descobre, e aí isso é para qualquer doença, qualquer doença, qualquer, não existe acaso, não existe, ai, tropecei se eu não tivesse ido ali. Se não tivesse ido ali, seria num outro lugar, seria dentro de casa, não importa. Se eu tô com muita demanda, muita coisa emocional para liberar, o meu corpo ele vai dar um jeito de liberar sim. Aí o corpo tá todo lá, na boa vontade, querendo me proteger, querendo preservar a minha vida, querendo me manter viva. E aí ele vai ser através de uma doença, né? Doença ou qualquer coisa, tá? Quando eu falo doença, não é só doença. Pode ser o que eu falei, pode ser um acidente, pode ser quebrei alguma coisa, torci, qualquer coisa física. Quando a gente descobre a doença, em vez de a gente ter uma atitude amorosa com a doença, dizer assim, cara, desculpa, eu tô aqui te mandando um monte de coisa negativa, né? Falar pro corpo, eu tô aqui te mandando um monte de coisa negativa, tu teve que te dar um jeito aí, resolver, porque eu não tive a capacidade de entender o que estava acontecendo, e aí tu tá tendo que dar um jeito aí para liberar tudo isso. Desculpa. E outra coisa, o órgão sofre. Então, se é estômago, se é qualquer coisa, qualquer doença física, não é só a gente que sofre, o órgão sofre. Em vez da gente ter uma atitude amorosa com aquele órgão, com aquela doença, né, com a gente, dizer assim, pô, desculpa, desculpa, se foi no meu intestino, se foi no estômago, se foi no pé, desculpa, toda a demanda emocional que eu coloquei aí, que tu aconteceu isso, aí tu teve que te esborrachar para conseguir liberar isso de mim. Desculpa, agora eu vou te ajudar. Tu não vai estar sozinho nessa. Eu vou te ajudar. Não é isso que a gente aprende, não é isso que a gente faz. A gente vê aquela situação como inimiga. E a gente quer combater aquela situação, a gente quer combater a doença, seja a minha, seja do outro. E esqueci, meu Deus. Que a gente quer. Daqui a pouco eu lembro. Então, isso vai reforçar ainda mais, ou seja, já tem demanda negativa suficiente para o negócio acontecer, o negócio está acontecendo todo para o nosso bem, e a gente, como criança mimada, não consegue enxergar, não, como criança mimada não, né, gente, como é falta de conhecimento mesmo, é a educação que a gente tem, é o que nos ensina, e não tem nada de, né, mas aí a gente tem uma tendência à vitimização, né? Mesmo tendo razão, então o que acontece? Eu não ocupo o meu lugar de poder pessoal quando eu tenho uma doença. Eu não falo assim, ó, obrigada, desculpa, eu não estava entendendo, agora eu tô contigo. Seja o órgão que for, seja a doença que for, a doença em si. Eu tô com uma doença, eu falo assim, eu tô contigo. Agora eu vou te ajudar a liberar tudo isso e vou te curar. Entende? É completamente diferente. A gente se vitimiza, a doença, ela engole a gente. A gente fica sem nada, a gente fica impotente diante de uma doença, e a gente só tem a nossa medicina tradicional, a gente só tem remédio, a gente só tem, e aí a gente vai entrar nesse processo de luta mesmo, de querer combater a doença. E aí, volto a dizer, combater a doença não vai resolver o problema, porque a doença não é o problema. A doença é a solução. O dia que a gente entender que a doença é a solução, tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Mas a gente, claro que a gente tem um sistema aí que cultua a doença, porque existe muito ganho nisso, né? Então, se a gente não mudar a maneira de enxergar as coisas, a gente vai tender sempre a ter doença e a ir piorando cada vez mais. E aí vem a idade, claro, os órgãos já não vão dar conta do jeito que davam antes do negativo.
Esse é o problema. O problema não é um envelhecimento, o problema é o que a gente não para de colocar de negativo dentro da gente. De olhar, de reclamar de tudo. E até de tudo de ruim que está acontecendo. Por exemplo, tudo que a gente tem razão é vibração negativa. E se eu não consigo mudar o mundo, o meu entorno com o que está acontecendo, eu posso pelo menos cuidar de mim em eu ser menos uma, apesar nesse negativo. Eu ser menos um, apesar nesse negativo. Né? Porque senão a gente está vivendo doença, tristeza, né? Dá medo. Se a gente, nesse período, se a gente tem uma demanda negativa, uma doença, uma situação negativa, minha gente, eu vibro, tudo que eu penso, tudo que eu sinto é vibração e tá saindo de mim. Pra gente tá vivendo a situação que a gente tá hoje, porque se eu vibro negativo e tô num contexto, num ambiente, num país, num mundo que tá tudo maravilhoso, a vibração negativa que eu tô emitindo, ela vai ser só minha. Eu vou arcar com as consequências da minha vibração negativa. Mas estando vivendo no contexto que a gente tá vivendo, com um monte de onda vibracional, a gente tem tudo, não existe espaço vazio, né? Onda vibracional, o mundo é formado por onda vibracional. É tudo onda vibracional. Se eu fico mal, dentro desse contexto que a gente está vivendo, eu vou conectar com mais frequência de dor, com mais frequência de tristeza, com mais frequência de impotência. E aí o negócio vai virar um monstro para mim. E aquilo tudo nem é meu, mas é uma brechinha que a gente dá que o negócio vai se potencializar. E aí adivinha? Esse sentimento que eu acessei agora, todas essas vibrações negativas que eu acessei, que nem eram tudo meu, agora é meu, isso vai aumentar ou vai diminuir a minha doença? Sentir sentimento negativo me aproxima ou me afasta da solução que eu quero, que é a saúde? Né? Cada coisa, quando a gente está com uma doença, esse é outro pensamento que eu adoro, não só para doença, mas para qualquer coisa. Que é o seguinte, ó, isso que eu tô fazendo agora, esse sentimento que eu tô sentindo agora, ele me afasta ou me aproxima do que eu quero. Então, quando a gente tá doente, a gente passa a viver sob a ótica da doença. Mas, na verdade, a gente quer o quê? A gente quer colher mais doença ou quer colher saúde? Se eu quero colher saúde e eu tô doente, eu preciso me concentrar na saúde e não na doença. Se eu tô convivendo com uma pessoa que tá doente, eu preciso me concentrar na saúde, não na doença da pessoa. Agora, fácil não é. Fácil não é. Porque se a gente tivesse esse conhecimento antes de manifestar a doença, a gente evitaria a manifestação da doença. Então seria muito mais fácil. Agora, quando o bicho tá pegando, que a realidade física ali tá escancarada, que a gente, ou que a gente tá sofrendo, ou que a gente vê uma pessoa sofrendo e tá ali e é físico. Tudo é físico, né? Eu falo essa coisa de vibração que é muito físico, daí eu falo, e é físico. Mas o que eu quero dizer assim, é físico visível. Você vê uma pessoa que você ama definhando, você vê uma pessoa, se for transtorno mental, por exemplo, você vê uma pessoa com todo o potencial, uma pessoa boa, perdendo toda a vida por causa de uma parada ali sinistra que tá acontecendo. Ou então você vê uma pessoa definhando por causa de uso de droga, qualquer coisa, depressão, enfim. É bizarro. E daí, desse lugar, para manifestar a saúde, dá muito mais trabalho, claro. Dá muito mais trabalho. Porque a realidade física, ela vai estar te lembrando todo dia que tá ruim. Todo dia. Você vai ter que lidar com aquilo. Né? Que eu falo que é o mais difícil da manifestação, que é o que é o sair do perrengue brabo, que é o que eu escolhi trabalhar com manifestação, porque eu acho que eu acho bem difícil manifestar a realidade positiva a partir do inferno, a partir da dor, a partir do sofrimento. Porque você tem que vibrar o positivo estando vivendo numa situação real negativa, de dor, de sofrimento. Né? Agora, se não começar já, se não mudar, e aí eu digo, dá para mudar. Não importa a situação. Olha, a pessoa pode estar
do jeito que for, ou você pode ser a doença que for. É só mudar a vibração. Agora, se não começar a mudar a visão, o ponto de vista sobre a doença, se não começar a focar no positivo e a tirar o negativo, né? Não vai mudar. E se tiver uma melhora aqui, logo mais vai ter uma piora lá. E isso não é praga. Eu queria que fosse diferente, mas não é. Não é, minha gente. Mas o bom é saber que tem solução e a solução ela é 100% acessível, mesmo sem nada. Mesmo sem nada, mesmo até quando a gente não tem mais força. Na verdade, eu até acho que essa é uma situação ideal, sabe? A situação ideal para manifestar, eu diria que é quando você tá no inferno, na merda, na lama, no fundo do poço, não tem mais força para fazer nada, nem para continuar vivendo, e você sabe que se matar não é uma solução, né? Porque, claro, muita gente se mata, mas é que se matar, no caso, só piora as coisas. Então, quando a pessoa tá nesse ponto de na lama, na merda, não aguento mais viver, mas também não vou me matar, esse é o ponto perfeito. Quando você não tem mais nada para se agarrar no mundo físico, esse é o ponto ideal, na minha opinião, para se render à manifestação através da vibração. E aí, bom, aí é isso, é só começar. E aí, quando eu falo focar no positivo e limpar o negativo, eu já falei várias vezes aqui também. Focar no positivo é em qualquer coisa. É em qualquer coisa. Se você passar uma hora, em vez de sofrendo, chorando, pensando, se preocupando, se você nessa uma hora ficar sentindo coisa boa, não importa se você tem motivo real para sentir coisa boa ou se você vai imaginar. Não importa. Se você tem motivos reais e a gente tem muitas coisas para ser grato na vida, a gente começa a dar foco pro positivo. E se não tem, se você não tá vendo nada, fecha o olho e imagina. Imagina coisa boa, porque o que você vai estar, o sentimento que você vai sentir, ele é real. E a vibração é real também. Então, isso já começa a mudar as coisas e limpar o negativo. E limpar o negativo é o quê? É olhar para os sentimentos que a situação negativa me causa, né? Então, uma doença, não importa que doença seja, onde seja, eu preciso olhar, porque a doença em si é o de menos. A questão é que eu vou começar, para eu achar a causa da doença, que provavelmente está nos 95% do nosso inconsciente, que eu não tenho nem acesso. Então, eu não vou, não vai ser pensando, nossa, por que que eu tenho essa doença? Não, primeiro, a gente não sabe o porquê. Eu vou dizer aqui que, pela minha experiência, não tem como a gente saber assim. Então, o que que eu vou começar? Eu vou começar a olhar para os sentimentos que essa situação me causa. E que sentimentos são esses? De desespero, de cansaço, de privação, de me sentir impotente, de parar minha vida, né? Às vezes a doença, ela já é a morte em si. Se eu tô, por exemplo, como foi no meu caso, convivendo com uma pessoa com transtorno mental que simplesmente a minha vida, eu saí completamente da minha vida, porque conviver com uma pessoa com transtorno mental, a pessoa te exige muito, né? Então, assim, foi uma morte. Durante 2 anos eu não tive vida. Então, é uma morte, é uma estagnação. Então, além de todos os sentimentos que a situação em si me trazia, ela também me trouxe estagnação. E uma pessoa que tá doente, que tá numa cama, que tá, enfim, que não pode fazer as coisas que quer, isso é uma estagnação. Só que existe uma vibração lá no inconsciente da pessoa que pediu por essa estagnação. Então, para a gente descobrir que foi que estava pedindo por essa estagnação, pedindo por sofrimento, pedindo por luta, para a gente chegar aí, a gente primeiro precisa olhar para esses sentimentos que estão mais na base da situação. Eu vou dizer assim, que são os sentimentos diretos que a situação nos causa. Então, se você olhar para esses sentimentos que a situação negativa, que a doença está te causando, e trabalhar eles, liberar, né? Primeiro, né? Existe para liberar a gente acolhe, né? Não tem como eu liberar um sentimento sem olhar para ele, sem dizer, ah, tu tá aqui. Gente, eu nem sabia, mas vamos lá. Aí eu faço, como eu já falei aqui, eu faço, eu acho que eu uso muitas coisas, na verdade, hoje em dia, e eu aprimorei várias coisas, né? Então, assim, para mim, tem coisas que funcionam
Muito. Mas sendo bem para generalizar aqui para ficar mais fácil, o Ponopono. Minha gente, o Ponopono é uma coisa assim, é impressionante. Como uma coisa tão besta, até eu vou falar, pode dar tanto resultado físico. E aí, assim, poderia falar 1 hora, 2 horas de Ponopono, mas para ser bem resumido aqui, eu te amo, eu sinto muito, eu peço perdão, eu sou grata. Então, estagnação. Eu estou vivendo esse momento de doença, seja a minha, seja do outro, que me traz estagnação, ou então que me traz peso. O que eu vou falar? Vou falar estagnação. Bom, quando eu falo isso, eu já estou olhando para a estagnação. Eu estou olhando para isso. Não tem como eu liberar um sentimento sem olhar para ele. Aí eu vou dizer assim: a estagnação, eu te amo. Eu sinto muito. É assim que eu faço, tá, minha gente? A estagnação, eu te amo. Eu sinto muito se eu. Não, peraí. Pode ser só assim, ó. Estagnação, eu te amo, eu sinto muito, eu peço perdão, eu sou grata. Pode ser só assim, porque essas frases, elas têm um poder de cura vibracional muito grande. Então só isso já resolve, tá? Mas eu faço para sentimento negativo, eu faço assim. Estagnação, eu te amo, eu sinto muito se eu te tranquei aqui dentro e te alimentei durante todo esse tempo. Eu peço perdão por isso e eu sou muito grata por todos os ensinamentos que tu me trouxe ou pela proteção. Eu sou muito grata por tudo. Então, teoricamente, aí acabou o Ho Oponopono. Aí o que que eu faço? Emendando, eu falo, mas agora eu te libero. Tu tá livre, estagnação. Pode ir, pode sair de mim, tá livre. Saiu. Aí, eu ainda posso falar assim, a partir de hoje eu decreto que o sentimento de estagnação não faz mais parte da minha vida. Entendeu? É só isso. Agora, primeiro, é tão simples que a gente não acredita que funciona. E outra coisa, não adianta escutar isso e falar: "Ah, beleza, entendi". Se não fizer, não resolve. E para fazer, precisa de tempo. Bota aí, eu posso fazer uma lista de 20, 30 sentimentos negativos que estar numa situação de doença implica. Tanto uma situação de doença minha, quanto estar convivendo com uma pessoa doente. Então, se eu tiver que fazer isso para 20, 30 sentimentos, vocês acham que isso não leva tempo? Leva tempo. Só que isso é mais importante do que qualquer coisa que você pode fazer. Porque enquanto você não limpa esses sentimentos primários, eu vou dizer aqui, esses sentimentos primários que a situação te traz, esses sentimentos, eles são ondas vibracionais e todo esse sentimento negativo, ele vai sustentando essa situação. Se você não limpar os sentimentos negativos que a situação negativa te traz, não tem como essa situação negativa acabar. Isso é primário. Primário. Só com isso já resolve muita coisa. Mas isso implica tempo, dedicação e determinação, porque nem sempre é fácil a gente olhar os sentimentos negativos dentro da gente, principalmente quando são sentimentos feios, sentimentos que a gente não quer admitir que a gente tem. Então, às vezes é um processo meio doloroso, mas é muito recompensador. Eu super indico, né? Por mais difícil que seja. Apesar que, assim, eu vou dizer, a fase difícil, ela não vem logo no início, não. É essa fase mais dolorosa da gente com a gente mesmo. No início, é tanta. Olha, a gente emana tanta vibração negativa que no início, quando você começa a limpar, a situação física se transforma muito rápido. Até você chegar, aí você vai. Quando você limpa os primeiros, você vai chegando nos que estão depois. Às vezes, esses que estão mais no fundo, eles são mais caóticos pra gente. Quando a gente olha assim, eu tenho isso dentro de mim, não pode ser. E temos. Mas tá tudo certo, minha gente. Vai passar. Por pior que seja, e às vezes também, ó, quando a gente vai limpar tristeza, cansaço, nossa, é tanto cansaço, é tanta dor, é tanto eu não aguento mais, que aí às vezes dá aquela dor mesmo, sabe? E chora de não aguentar mais. Só que eu acho ótimo quando a gente consegue potencializar esse sentimento negativo na hora da limpeza. Eu, pelo menos pra mim, eu tenho a impressão que em uma limpeza, quando eu potencializo esse sentimento, quando eu tô sentindo, e na hora que eu tô sentindo eu limpo,
Ou então, se eu vou limpar e eu acesso esse sentimento, eu acho que é tipo assim, 10 limpezas em uma, sabe? Em vez de ficar fazendo 10 vezes, porque ele tá ali bombando e eu aproveito aquele momento, eu não vou tentar diminuir aquele sentimento, eu não vou tentar fazer alguma coisa para me distrair, para não sentir o sentimento. Não, eu vou acolher, eu vou olhar para aquilo tudo que eu tô sentindo, que tá me causando tanta dor e vou liberar e vou intencionar e vou dizer para o universo, eu tô entendendo que eu tenho isso aqui e eu tô dizendo também que a partir de hoje eu libero, tá? Talvez precisa fazer mais de uma vez, né? Porque às vezes é sentimento negativo de uma vida inteira. Não quer dizer que eu vou fazer uma vez, o negócio vai se resolver. Mas cada vez que você intencionar trabalhar esse sentimento, que você olhar e liberar, vai ser menos desse sentimento. Por mais que daqui uma semana você sinta de novo, o que você limpou já tá limpo. Não precisa limpar de novo, mas aquilo só tá te mostrando que você ainda tem mais, que não acabou e que tá tudo certo. E você vendo que tem mais, você vai limpar. O pior é não saber que tem mais, achar que tá tudo resolvido e daqui a pouco cocriar uma situação negativa de novo, entendeu? E nesse sentido, a vida nos ajuda muito. Quando a gente começa a limpar esses sentimentos negativos, a vida ela nos mostra, ó, aqui, ó, tá vendo isso aqui? Tem que limpar aqui. Às vezes a pessoa tava melhorando, deu uma pioradinha. Isso não é ruim. É só a vida te mostrando, aí tu te preocupou, desesperou de novo. É a vida te mostrando, ainda tem um pouquinho mais disso aqui para limpar. Olha para isso com carinho, libera. É isso, minha gente, é tão simples quanto isso. Mas se não fizer, se não baixar a cabeça, se não olhar para dentro, se não liberar, não vai mudar a realidade física. E a tendência vai ser piorar, porque a vibração negativa que já causou a doença continua ali sendo emanada no inconsciente e agora a gente tem a realidade física negativa, a gente tem a realidade física da doença e agora a gente passa a responder essa realidade física. Cada vez que eu respondo à realidade física, eu reforço ela, eu dou mais energia para que ela se mantenha, tá? Então, é fácil, é simples, mas é simples, né? Às vezes não tão fácil. E é muito eficiente, beleza? Beijo, beijo.